Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde. Tarde gostosa, com um assunto bem interessante aqui no Mundial e você. Para isso eu estou recebendo aqui a Pri Spencer. Bem-vinda, Pri. Obrigada, feliz. Obrigada, Sami. Muito feliz. Obrigada pelo convite, é uma honra. Eu que te agradeço, viu, por estar aqui, por ter aceito esse convite tão prontamente. Foi rápido, nem titubeou, né? Que a gente vai bater um papo tão gostoso com a Pri Spencer. Ela é mapeadora de processos humanos, é psicanalista de formação, facilitadora de transformações em empresas também, né? Também. E ela é criadora do método Mapeamento dos Sentimentos para líderes do agora. Vamos entender isso porque esse tema é bem interessante. Vamos conversar então sobre liderança consciente, não é isso? Vamos lá. E você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM e também pelo nosso site vibemundialfm.com.br. Lá, se você clicar no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. E dá para acompanhar a gente aqui agora, é bem legal. Né? Vem junto. Eu quero já entender, assim, o que é a liderança consciente. Eu estou trazendo, através de você, a Pri Spencer, uma nova forma de liderar? Perfeito, Sami. É isso, é uma nova forma de liderar. E eu diria ainda mais que é um novo conceito, é um movimento novo, é um movimento em construção. Né? Eu acho que tudo está muito nesse movimento de ser reconstruído. Assim também eu vejo a liderança. Né? E por que a liderança consciente? E aí quando eu falo consciente, eu vim até pensando nessa palavra agora quando eu estava a caminho da rádio, consciente. Né? Se eu for entrar um pouquinho dentro da psicanálise, o consciente para Freud é o que a gente sabe, é o que a gente é. Ok. Né? E o que a gente não sabe, que é muito maior do que o consciente. Se a gente pegar aquele iceberg, né, a pontinha é o consciente, o que está para baixo é o inconsciente. Então, talvez seja, né, até o olhar consciente, liderança consciente, mas com o olhar para o inconsciente. Não dá para separar, então? Porque eu acho que a gente está nesse momento de reconstruir. E é onde o inconsciente, como diz uma frase do Freud, né, ele é muito sutil, mas ele não descansa enquanto ele não te cutuca e traz à tona o que precisa ser trazido, que precisa ser mostrado. Uhum. E eu acho que é esse movimento que a gente está vivendo como a liderança. E aí, por que consciente também? Por quê? O movimento de olhar de dentro para fora. Né? Então, eu acho que eu não consigo separar, né, a pessoa que eu sou do líder que eu sou. E como é isso? É justamente quando você olha e permite e escuta o teu inconsciente. Então, consciente para mim está muito ligado ao escutar. O consciente. Trazer o inconsciente para o consciente é escutar. Então, vamos colocar que a liderança consciente é a clareza do inconsciente, que vem através da escuta. Eu preciso falar para eu ouvir, é isso? Eu preciso falar para eu ouvir e eu preciso estar presente para eu ouvir. Uhum. Então, eu vou até listar aqui, outro dia eu assisti uma palestra do Leandro Carnal, onde ele citava ali as 5 habilidades da liderança consciente, nomeada pela Forbes. E aí ele traz flexibilidade, ele traz autenticidade, ele traz compaixão, ele traz presença e ele traz autonomia. E aí eu vou destacar aqui presença, que é uma das habilidades. Porque da presença, para mim, ela desencadeia as outras. Perfeito. Né? Estar presente. E o que é estar presente, Priscila? Para mim, hoje, estar presente é como eu estou aqui com você. Te olhando, eu estou escutando o que eu estou falando, mas eu também estou escutando com os olhos, estou te vendo, eu estou sentindo esse ambiente, então eu estou me sentindo aqui presente. No agora. No agora. E quando a gente fala também de estar presente, de escuta, é algo tão difícil que para mim fez todo sentido quando eu comecei a estudar psicanálise.
Tá. Principalmente com o processo de análise individual e com o processo de grupoterapia, onde a gente está ali para escutar e não julgar, apenas escutar. Então, a gente escuta o que os outros falam e a gente escuta o que a gente fala também. Que o processo de análise é um processo também de autoescuta. Né? Falam que a psicanálise é a cura pela fala, mas eu acho que é muito mais a cura pela autoescuta. Autoescuta. Isso. A gente precisa aprender a escutar, né? É. E você sabe que é algo difícil. Eu coloco assim na tela do meu computador um bilhetinho, um post-it, escutar o que eu falo. Mas é difícil olhar. É um exercício. É um exercício constante. Constante. E eu só fui descobrir isso, o que de fato é escutar com atenção, com a psicanálise. Tá. Porque eu sou obrigado a escutar o outro ativamente. E se você se distrair, você perde Eu perco. alguma coisa. Eu perco, né? E eu não consigo fazer nenhuma intervenção assertiva se eu não estiver escutando. Exatamente. Porque é uma responsabilidade muito grande, eu não posso falar qualquer coisa. A maioria das questões que nós temos hoje em dia é por falta de escutar? Eu acredito que sim. Já dizia o poeta lá, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que precisávamos fazer um curso de escutatória. De escutatória. Rubem Alves. Precisávamos fazer um curso de escutatória. Exato. Não é? E com isso, com essas habilidades, o líder, ele se transforma e ele pode também mudar todo o ambiente dele. Sem dúvida. Quando ele se abre, né? Por isso que eu também falo que o processo de liderança consciente é uma reforma íntima desse líder. Começa com ele. Começa com ele. Ele precisa primeiro mergulhar dentro de si para entender, né, todos os conteúdos dele, o porquê ele estar ali. Porque às vezes estar ali como líder, para ele não faz sentido. Talvez é alguma coisa que levou ele a estar ali. Às vezes ele nem queria estar, Às vezes né? ele nem queria. Né? E às vezes o inconsciente foi levando ele, como diz Jung, né? O inconsciente vai nos levando e a gente acha que é o destino. A gente vai achando que é destino, mas é o inconsciente que nos move. Né? Ah, que profundo isso, hein? Profundo e para mim, assim, fez muito sentido. Certeiro. Quando eu olho para minha vida, né? A gente estava conversando um pouquinho antes da minha infância, tudo, da ausência do meu pai e como eu fui trabalhando essa autoliderança. É o inconsciente. É o inconsciente trabalhando. me trazendo para esse movimento de liderança. Entende? Porque se eu for olhar para trás, a minha caminhada de mapeamento dos sentimentos, hoje é sentimentos, mas já foi mapeamento dos processos lá atrás, foi muito movimento de autoliderança. Por que eu fiz esse movimento de autonomia? Por que eu desenvolvi isso muito cedo? Né? Por ter tido uma ausência de líder lá atrás. E você se cobrava para estar naquela posição de autonomia. Exatamente, de autonomia. Inconsciente? Inconsciente. Foi algo que eu desenvolvi como mecanismo de defesa. Então, poxa, eu não tenho aqui uma figura que me diz o que é ser líder. Então, eu vou buscar por conta própria. Claro, hoje eu tenho clareza disso. Hoje, depois de anos e depois de ter feito psicanálise. Sem dúvida nenhuma. Então, também pode ser um movimento inconsciente, um movimento de liderar. Nós somos tomados pelo inconsciente até para escolher uma carreira? Nós somos levados o tempo todo, desde a infância. A gente sai agindo, mas é o inconsciente que está me dando esse destino, né? O destino. A gente acha que é destino. Eu acredito muito nessa movimento, fase do Sami. Jung. Sim, que o inconsciente ele vai nos movendo. E a psicanálise, ela entra ali como uma forma de você entender esse movimento que você faz. Por que você se movimenta dessa forma? Que às vezes não é legal, né? Às vezes a gente está indo por um caminho que não é o que seria o ideal. Exatamente. Não está certo nem errado, mas não seria o ideal para determinado momento. Sim. Não é? Quando você fala do mapeamento dos sentimentos, e ainda agora você falou que antes dos sentimentos vêm uns processos, na verdade esse é um método que você criou, né? Isso. Né? Você foi criando de acordo com seus estudos e a sua jornada. Quando eu falo do mapeamento dos sentimentos, então antes disso eu tenho processos. Me explica isso, perfeito. Porque é legal a gente falar, né, ouvinte? Claro. Mapeamento dos sentimentos. Eu estou me olhando e estou mapeando, estou fazendo uma análise profunda de tudo que sai de dentro de mim, né? Sim. Sentimento é diferente de emoção, né, Pri?
Sim, sim. A emoção a gente tem mais facilidade de expor, né? Por exemplo, quando eu sinto raiva, eu já estou explodindo. Mas atrás da emoção há um sentimento que foi gatilhado por algum conteúdo teu inconscientizado. Né? Então, às vezes, me desperta uma raiva aqui e eu vou buscar nos meus conteúdos e depois eu consigo entender, claro, isso com processo de autoanálise e tudo. O porquê dessa raiva? Não é a raiva porque de repente aqui tem pouca água. Isso é só o meu consciente querendo entender que é a água. Mas por trás disso, o que gatilhou, né? Tem algo do passado. Tem algo, pode ter algo do passado ou algo que você viveu na rua, alguma coisa que ali te despertou. Pode. Que aí você guardou de alguma forma e algum momento ela vai te cutucar, né? E às vezes vem movimentos que você nem desconfia. Existem frases prontas para que a gente possa se autoanalisar? Para os sentimentos, no caso? Né? Até para perceber estes gatilhos que vêm em mim? Eu acredito que frases não, mas a gente volta àquele estado de você estar presente, de você se auto-escutar. Né? E aí tem um exercício que eu costumo fazer, por exemplo, quando eu acordo de manhã, não digo todo dia porque, né, aí eu estaria mentindo. Tá. Mas o ideal seria, sempre que você acorda, né, eu aprendi isso no livro da Julia Cameron, você escreve. Escreve o que vier à tua cabeça. Escritoterapia. Escreve o que vier. Não racionaliza. Só escreve. Porque é uma forma de você escutar o que o teu inconsciente está falando. É também uma forma de escutar. É uma forma de escutar. Eu estou escrevendo. Exatamente. Porque está vindo. Eu não estou escrevendo do nada. Entende? Porque senão o pensamento simplesmente vai embora, né? Exatamente. E se eu escrevo, eu tenho uma forma de me olhar. É uma forma de eu trabalhar meu centro emocional também. Porque eu olho assim, a gente se movimenta através de 3 centros. Né? A gente tem o centro ali mental, é o centro movido pela inteligência, pelo pensamento. No meio a gente tem ali o centro emocional, né? Movido pelas emoções, pelos sentimentos. E por último a gente tem o centro físico, né? O centro corpo, é onde a ação é manifestada. Tá. Só que tudo começa por onde? Com a escuta, aqui no meu centro mental. É onde eu capto as percepções, é onde eu capto tudo que vem de fora. E como é que eu capto isso? Aí é que está o X da questão. Porque da forma que eu captar isso, ou eu caio no devaneio, ou eu entro ali num processo de entender, entrar em presença, o que eu estou escutando. Aí eu venho ali no centro emocional e movimento ali meu discernimento. Né? A minha força, a minha coragem. Eu vejo se realmente aquilo faz sentido, aquilo não faz. E aí eu vou para o centro físico, né? O corpo, a ação manifestada, a palavra falada, né? A assertividade da tua palavra, da onde ela vem, ficar marcado, da né? tua escuta. E na verdade é tudo isso que vai ficar marcado, né? Exatamente. Porque quando o mundo me vê, é disso que ele vai lembrar. Exatamente. Não do que começou, né? Não do processo inicial. Exatamente. Quando a gente fala da liderança consciente e de toda essa transformação aqui, através da escuta, através do olhar para o inconsciente, desses exercícios, quando eu olho hoje para um líder, o que seria um líder ideal, né? O líder moderno, o líder da atualidade, porque o mundo também mudou. Sim. Com isso, as lideranças também. Hoje, qual seria o modelo de líder para que a gente começasse a apresentar para as grandes empresas, para as instituições, como esse é o caminho de agora? Perfeito, o líder do agora. O líder do agora, né? O líder do agora. Eu vou voltar lá no passado, mas bem passado. Eu lembrei aqui do Aristóteles, grande filósofo grego, que foi mentor do Alexandre o Grande. E sabe o que ele dizia para o Alexandre? Lidere com o coração e com a mente. E permita que os seus liderados também se encontrem no coração e na mente. Coração e mente. Coração e mente. Eu até me arrepiei um pouco. Mas eu acho que é isso. Coração e mente. Eu acho que o coração ficou muito de fora, a gente vai só com o mental, né? Que é o centro emocional que a gente andou esquecendo dele.
Então, o Alexandre, o grande lá atrás, é lógico, aí a forma de liderar era conquistar terras, né? Tinha toda a questão mais sanguínea, mais carnal, ali de violência. Mas se a gente for pensar no sentido de liderança, né? Ele foi um cara muito assertivo nesse sentido. Né? Mas ele trazia o coração e trazia a mente? Coração e mente. Aí, claro, se a gente for olhar um pouquinho também na história do Alexandre, ele teve uma mãe que desenvolveu a autoestima dele, né? Então, ele tinha uma autoestima mais elevada. E por trás disso, ele também tinha um pai lá, que era o Felipe II, salvo engano, que deu para ele quem? Para ser mentor dele? Só o Aristóteles. Só o Aristóteles. Né? Então, ele desenvolveu essa liderança, que é o quê? Hoje eu trago. O líder do agora, ele se permite o autoconhecimento. E permite que os seus liderados também vivam esse processo de autoconhecimento. Não é só ele que usufrui, né? Não é só ele. Toda a equipe. É toda a equipe, exatamente. Porque quando eu olho para mim e eu demonstro, né? Eu coloco vulnerabilidade na minha liderança, eu permito que os meus liderados também sintam. Olha, verdade. Né? E aí eu volto também. Tem uma frase que eu gosto e que me move muito nesse movimento da liderança consciente, que vem da liderança Shakti, do movimento de liderar de dentro para fora, que é exatamente isso. O líder que você é a pessoa que você é. Então, eu não consigo ver, Sami, uma separação da pessoa e do líder. Como a gente até enxergava há pouco tempo atrás, né? Exatamente. Né? Aquela pessoa que está te liderando, ela é realmente assim ou ela é um personagem? Isso. E aí você acaba percebendo isso quando, por exemplo, existe uma liderança que acaba perdendo ali o cargo de liderança numa organização e aí ela fica perdida. Porque ela só tinha, né, essa forma de liderar como profissional. Entendi. E aí por trás daquele profissional, quem é esse ser? É sempre uma incógnita, né? E acabou isso, a gente não pode mais... Eu acho que realmente, quando a gente sabe quem é aquela pessoa de verdade, a gente se aproxima mais e até os grandes valores, como respeito, acabam vindo à tona de uma forma até mais agradável, né? Mais autêntica. Autêntica. Aí todas aquelas... Habilidades que o Karnal falou, né? Isso. Flexibilidade, autonomia, presença, o que mais? Compaixão, autenticidade. Autenticidade. Então, são elementos que vão estar presentes, não é? Necessita estar presente. Eu acho que daqui para frente, como o mundo mudou muito, né? O mundo VUCA, que virou BANI, e agora a gente não sabe mais o que é esse mundo. A gente só sabe que tudo avança muito rápido e a gente precisa, de certa forma, estar consciente dessa mudança, né? E não se desesperar, porque a gente não foi preparado para isso. Por isso que eu falo que é um movimento em construção. Então, é o liderar na construção e construir a liderança nesse processo. E o autoconhecimento que você citou... O autoconhecimento, para mim, é fundamental. É a base. É a base. E aí, até quando eu falo de autoconhecimento, eu vou mudar para a autoconsciência, porque o autoconhecimento, de certa forma, ficou um pouco meio assim, entre aspas, banalizado, né? Então, quando eu falo de consciência, é algo mais profundo. Né? É algo que, de fato, se eu não me conheço, se eu não identifico as minhas emoções, dificilmente eu vou conseguir criar um nível de empatia com um grupo. E, na verdade, quando a gente também está falando de tudo isso, Pri, vê se eu estou errada, você trabalha muito com empresas, mas tudo isso também pode ser levado para dentro das escolas, para dentro das famílias, para dentro de vários grupos, né, que se formam aí no mundo. Sim, sim. Liderança está em tudo. Né? Um professor é um líder. Claro. Um professor é um líder, né? Aí, se a gente olhar, a liderança está em tudo, por quê? Qual é a primeira figura de liderança que a gente identifica na vida? O pai. O pai, ou a mãe, ou um cuidador, um avô, uma avó, né? É quem cuida da gente. É quem cuida da gente lá atrás na infância. Então, já vem daí. É claro que é uma figura de líder, como a gente imagina, a gente fantasia como criança, né? Mas é uma figura de liderança. E aí, se a gente voltar um pouquinho lá atrás, era muito mais fácil liderar. Por quê? O que era liderar antigamente? Se você era pai de família, obedece ou vai pro chicote.
se você era um líder numa empresa, ou você faz assim ou é mandado embora. Na escola, ou você faz dessa forma ou você vai tirar 0. Então, era muito mais fácil. Era mesmo. Não era, se a gente pensar? Era mesmo, agora com a consciência, não. Não dá mais para viver assim, para trabalhar dessa forma. E isso também, estamos em construção, né? Você mesmo disse. Então, a gente só vai enxergar todos os benefícios disso daqui a alguns anos? Sim, é um trabalho que está começando, né? A gente já vê algumas empresas, algumas organizações com esse olhar, né? De uma liderança mais humanizada, mais consciente, que tenha essa preocupação, né? Com o líder. Ambientes até menos engessados, né? Exato. Bom, a pandemia veio para desconstruir tudo isso, né? E para colocar na mesa que, de fato, não dá para separar a pessoa e o trabalho. Nós somos um. Né? Você viu ali, a gente se perdeu dentro de casa, no home office, com criança, com reunião, e como é que a gente faz? Tá tudo junto e misturado. Tá tudo junto e misturado, e as famílias não se desfazem porque você tem que trabalhar. Elas Sim. existem, você sai do teu trabalho, a família tá em casa. Exatamente. Ou em algum lugar e você vai encontrá-los. Exatamente. Não é? Dentro do teu trabalho com as empresas, de que forma que é feito? Você vai até eles, você dá consultoria, você dá cursos de mapeamento ou de liderança consciente? Conta um pouquinho para mim da tua atividade. Claro. Eu trabalho de 2 formas. Com workshop, onde a gente faz uma jornada ali de 3 a 4 horas, né? Algo mais pontual para um grupo. E também individual, né, quando a empresa quer realmente trabalhar um líder, Então, a gente faz ali mapeamento com a jornada de 8 horas, no individual. Então, cada hora a gente trabalha um pilar. Então, a gente navega ali por 8 etapas, né? A gente começa estudando esse estado de presença, né? A gente busca um pouquinho ali também quem é esse ser humano, até chegar ao final um processo de autonomia, né? De congruência. Faz sentido o que eu faço? Que legal, hein? É bem profundo. E a transformação é grande. É grande, é profunda, porque a gente olha para a criança, né? Porque dentro de nós a gente tem uma criança, né? Como diz o Freud, o adulto que você é a criança que você foi. E ela continua ali, sempre, vai fazer parte da tua vida. Então a gente olha um pouquinho para essa criança também. Por isso se torna um processo profundo. Porque eu trago... De coragem também. Eu trago toda essa experiência passada para o meu presente, né? Sim, sem dúvida. Não tem dúvida. Isso é muito bom, né? É bom a gente olhar para isso e ter entendimento, porque a gente vai se auto-entender melhor, né? A gente vai se auto também compreender a partir do momento que você começa a se enxergar de um outro jeito. Eu nem sou a dona da verdade, né? Mas eu tenho uma história por trás e ela hoje está aqui, saliente, de alguma forma, né? Quem quiser contato com você, quem quiser conhecer mais o teu trabalho, quem quiser contratar também, qual é o caminho, como que a gente chega até a Pri Spencer? Bom, tem o meu Instagram, né, que é @PriSpencer oficial. Tem o site, priscilaspencer.com. Priscila Spencer. Escreve normal? PRISCY Spencer.com. E tem o mapeamento dos sentimentos.com.br. O mapeamento dos sentimentos é feito também individualmente? Individual e em grupo. Tá? Porque eu acho que muita gente já deve estar bem curioso para poder fazer esse mapeamento, né? Porque eu tenho a impressão de que é transformador. Sami, eu sou suspeita em falar, é transformador. Você passou por ele, Eu passei e eu coloquei em prática porque foi um movimento que eu fiz comigo também. Né? Assim como eu falo da escuta hoje, é porque eu também vivo esse processo de escuta. Sim. Né? E hoje eu entendo o que é de fato escutar o outro, se colocar no lugar do outro, né? Navegar no inconsciente do outro. Entendi. Que pena, o programa acabou. Eu ficaria aqui conversando mais uma horinha aí pra gente entender todos esses sentimentos. Obrigada, Pri. Obrigada a você. Muito sucesso pra você, viu? Sempre bem-vinda aqui na Vibe Mundial.
É só a primeira vez. Eba. Então você pode seguir a Pri Spencer no Instagram, é @PriSpencerOficial, e o site é priscilaspencer.com.br. É isso, mas lá no Instagram, vai no Linktree lá, que tem todas as informações, inclusive o WhatsApp para fazer contato, etc e tal. Obrigada, Perfeito. Viu? Obrigada. Sucesso! Obrigada. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.